Olá, alunos! Voltamos mais uma vez para dar prosseguimento à nossa disciplina Escultura 1. Vocês trabalharam a unidade 1 e 2, fizeram um levantamento histórico, conheceram os procedimentos e agora nós vamos trabalhar a parte prática do Vamos Esculpir, na unidade 3. Nessa unidade, eu irei demonstrar passo a passo a criação de uma peça em escultura, usando gesso, algumas ferramentas e outros materiais. Vocês fizeram a pesquisa, o estudo esboço, durante o projeto que apresentaram na avaliação parcial. Agora irão fazer a maquete. No entanto, toda a pesquisa, o levantamento dos estudos, os testes que vocês fizeram inicialmente no projeto, eles vão ajudar vocês na construção desse trabalho. Sobre o projeto da avaliação parcial, a ideia inicial, o conceito, o pensamento, o que vocês querem transmitir é fundamental para que vocês vão levantar, pesquisar, buscar referências para definir os estudos de esboço para o que nós vamos fazer agora, que será a maquete. O que nós faremos agora e demonstraremos estará baseado numa obra de um artista plástico chamado Tarsila do Amaral e a sua obra é Avaporu. Então queremos trabalhar essa releitura da peça. No entanto, se eu tenho essa ideia de reproduzir, na verdade, recriar a partir de um referencial artístico, eu tenho que buscar um referencial estilístico, que será baseado na escultura modernista de Victor Brecheret. Temos aqui a pintura Avaporu da Tarsila e um exemplo do trabalho do Victor Brecheret, a dançarina. Existem outros trabalhos, vocês possam estar pesquisando, conhecendo quem é Victor Brecheret. Existe um link no nosso ambiente virtual, vocês poderem conhecer um pouco sobre o trabalho dele. Okay? É sempre importante você ter repertório. E no caso da história da arte, os artistas, os movimentos, as obras serão a matéria-prima para vocês poderem estar desenvolvendo o seu estilo. Para relembrar o que vocês fizeram no projeto da avaliação parcial, vai aqui. A primeira etapa foi feita, o projeto. Vocês delimitaram um tema, um assunto, um conceito, um pensamento, uma emoção, um sentimento. Realizaram um levantamento, chamamos de pesquisa artística, acerca de obras, de estilos, de artistas, né, baseado na escultura. Pode ser uma pintura, um vaso, uma música, pode ter outros referenciais, tá? E executaram os estudos preliminares para definir um esboço. E a partir desse esboço que iremos agora desenvolver a nossa maquete. Desenvolvi assim os estudos, chegando a um esboço, com vários ângulos da peça em que eu irei modelar, para servir de modelo para desbaste no bloco de gesso. Modelei assim usando argila, usando a técnica de modelagem, né, as ferramentas que são trabalhadas em cerâmica, para se chegar, a partir do esboço, ao modelo 3D feito em argila. A partir desse modelo, tá, deixei de lado e utilizando assim o bloco, o gesso, usando uma caixa, eu misturei um pouco de cimento para ficar um pouco duro, né, e assim poder criar o bloco que será desbastado utilizando esse modelo. Esse bloco é necessário nivelar os seus lados para ficar fácil de você marcar e usar a transposição de medidas a partir do modelo que foi modelado em argila. Eu uso um instrumento, qualquer no caso aí, a talhadeira, né, com lápis, e vou marcando as medidas, saber até onde eu preciso extrair do bloco de gesso para poder chegar à forma da peça final. Iniciando assim um desbaste, a partir das áreas maiores, tá? Deixando a margem da figura para que não possa sangrar ela, ou acabar tirando o que não precisa tirar. Todos os ângulos vou trabalhando, marcando, medindo, sempre de posse, né, observando um modelo 3D, a maquete que foi modelada em argila. Vão desbastar e sempre se preocupem em olhar o modelo, tá? Parem, olhem, comparem e verifiquem se não estão tirando mais do que o necessário. Tá? Vão trabalhando sempre por camadas, tirando os excessos de todos os lados, somente para depois trabalhar já os detalhes, né? O entalhe da forma, dos braços, das áreas que são mais difíceis de ser trabalhado, e isso tem que ser feito por último, exatamente para você não danificar a peça. No caso, usei uma talhadeira exatamente porque eu misturei com cimento, então a peça ficou um pouco dura.
tá? Porque eu queria essa rigidez. Vocês não precisam fazer isso, tá? Se quiserem experimentar, vocês podem. Não adicionem tanto cimento para que a peça não fique tão dura, né, como o concreto, tá? Nesse caso, o gesso puro ele é muito macio e apenas com goifas e formões é possível. A partir do desbaste, do entalhe, eu comecei a limar. Usei uma lima para extrair, né, as imperfeições da superfície, deixar ela mais lisa, tá? No caso aí, a finalização foi com uma lixa de parede, tá? Usei um apagador, vocês podem usar um pedaço de madeira assim, para enrolar e criar um bloco para lixar, como eu estou fazendo em todas as áreas, né, da peça que já foi desbastada e entalhada. Esse lixamento ajuda a tirar imperfeições. Utilize uma lixa mais grossa, como 80 ou 100, para tirar as áreas, né? E depois eu começo a usar uma mais fina, uma 180 ou 200, ou até mais fina ainda, se você quiser deixar bastante lisa, pode usar uma 400, tá? Depende muito do acabamento que você quer dar. Depois do polimento, o borrife um pouco de água e com um pincelzinho vai extraindo o excesso de pó, tá? Exatamente para deixar a peça pronta, tá? Antes de ser aplicada a base de cola branca diluída em água, que é para impermeabilizar, tá bom? Nesse caso você precisa esperar um tempo, o gesso secar bastante para que você não acabe impermeabilizando com umidade interna ao gesso. Então o gesso precisa fazer o bloco de gesso, que eu vou demonstrar em outros vídeos, tá? E deixar 1 a 2 semanas secando bem, tá? Antes de começar o desbaste, porque senão você vai ver que ele vai ficar muito úmido e vai soltar fácil. Daí isso vai complicar o processo de entalhe, desbaste e entalhe da peça. Agora eu vou apresentar alguns exemplos de acabamento, tá? Uma peça primeira que foi com essa cabeça de cachorro ao gesso, foi misturado com um pouco de cimento e um pouco de areia, tá? Para criar uma textura porosa, porque o granulado de areia quando você tira vai ficar aqueles buraquinhos, né? Dando uma ideia de rústico, e foi permeabilizado com cola branca diluída em água e depois de secar foi passado um betume diluído em água raiz, para ficar mais clarinho, ficou esse tom marrom, meio envelhecido. A segunda peça ela já foi apenas trabalhado com cola branca, né, diluída, para criar esse aspecto um pouco fosco da escultura, né. Não foi passado nenhum verniz, que pode ser feito também posteriormente, caso você queira dar um brilho à peça. Tá? A última peça foi feita com betume concentrado, por isso que está mais forte, marrom escuro, né, mais grotesco, né, de longe parece madeira envernizada, tá? Esses acabamentos você pode pensar em outras possibilidades, depende muito do que você está pensando no seu projeto, tá? São apenas exemplos, possibilidades de trabalhar ou gesso puro ou ele misturado com alguma outro material para dar outros aspectos ou texturas diferenciadas, se assim for o objetivo do seu trabalho.